meu Pai, através do teu servo, a tua palavra nos nossos corações, que ele vai fluir aos nossos corações, meu Deus, nessa noite, meu Deus, que cada um seja abençoado, seja agraciado com a tua palavra através do teu servo, meu Deus. Que o Senhor abençoe nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Paz, irmãos, amém? Graças a Deus, né? Estamos aqui mais uma vez para louvar, bem dizer o nome do Senhor nosso Deus, porque Deus é bom e as suas misericórdias não têm fim, amém, irmãos? Vou trazer uma rápida reflexão para os irmãos aqui, irmãos, que eu pedi ao Senhor na palavra e Deus colocou algo no meu coração para trazer para os irmãos, amém? Gostaria de compartilhar com os irmãos, falar hoje sobre um tema muito importante, irmãos. Talvez assim, alguém pense assim, mas todo mundo crente já conhece isso aí, não pratica isso, mas podemos ensinar para alguém, para as pessoas, né? Aquilo que nós sabemos, a transmissão daquilo que nós conhecemos da palavra de Deus. Vamos compartilhar uma palavra que se encontra no livro de Levítico, capítulo de número 19, versículo 31, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. Estamos felizes porque o Senhor é bom e Ele está aqui nessa noite, né? Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Levítico, capítulo de número 19, versículo 31, irmãos. Grande é o Senhor, ó Deus. Poderoso é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus, Deus santo, Deus poderoso. Glórias a Deus, aleluias. Maravilhoso é o Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus, Eu esqueci de marcar. Os irmãos encontraram? glórias, aleluias. Os irmãos já encontraram, eu estou aqui. Deus santo, Deus Diz a palavra do Senhor nosso Deus: aleluias. não vos virareis para outros adivinhadores e encantadores, não vos busqueis, contaminando-vos com eles, eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Os irmãos podem se assentar. Amado Deus e do Pai, mais em Cristo novo, por essa oportunidade, essa noite. Deus amado, Senhor, de graça, de sabedoria para trazer esta tua palavra, que eu falo de mim mesmo, da tua bendita e majestosa palavra nessa noite, para comigo e para com a tua igreja, em nome de Jesus. Irmãos, a palavra assim, a gente sempre, a maioria de nós cristãos, nós conhecemos sobre as práticas dos espíritos adivinhos e espíritos enganadores, né, irmãos? E nós temos aqui uma ordenança de Deus, né, do nosso Senhor, desde o Velho Testamento, né? Deus ele condenava a prática do espiritismo, das pessoas consultar os médios, consultar as pessoas que se encarnavam. Muitos pregam a reencarnação por aí. Tais práticas já eram condenadas na Bíblia Sagrada. Mas vamos para pensar assim, mas ninguém pratica isso, graças a Deus, irmãos. Louvado seja Deus, pelo contrário, eu não cheguei a praticar tais práticas, mas talvez tem irmãos também que já vieram, converteram, talvez aqui hoje, mas nós sabemos que tem irmãos também que praticavam essas práticas, foram libertos pelo sangue do Cordeiro, né? E nós estamos aqui hoje para louvar e bendizer o nome do Senhor. E tudo que nós aprendemos da palavra do Senhor é para poder também transmitir para as pessoas. E o que me levou assim a essa curiosidade de trazer essa reflexão foi um colega meu, ele é maçom, espírita também. Ele tinha mandando mensagem para mim, falando disso e tal. Aí eu comecei a pesquisar na Bíblia, né, sobre os versículos, falando com ele, confrontando ele daquilo que ele acredita, mas não assim, de forma desrespeitosa, né? Falando com ele aquilo que ele acreditava, né? E falando daquilo que eu acredito que está na palavra do Senhor, nosso Deus, na Bíblia Sagrada. E veio isso na minha mente, para compartilhar com os irmãos, que às vezes deparamos com isso, irmãos. Cara, mas eu pratico assim assado. Às vezes se nós temos algum respaldo bíblico, alguma referência bíblica na hora para a gente poder passar para alguém, essa pessoa pode ser liberta. Porque ele está cego naquele mundo ali, do ocultismo, porque às vezes não conhece a palavra de Deus. Não conhece, entrou para aquele mundo ali, para aquela crença, agarrou com aquilo ali. Mas você conhecer a palavra de Deus, depois você conhece, a Bíblia fala que conhecereis a verdade vos libertará. E o mandamento de Deus no Levítico,
a ordenança de Deus, para que as pessoas não virassem, não buscassem os adivinhadores e as práticas dos encantadores, os médios, porque Deus diz assim: porque eu sou o Senhor, louvado seja Deus. Ou seja, o objetivo de Deus é levar o povo de Israel a ser um povo santo, buscar a santificação, assim também como levar a igreja do Senhor nosso Deus. No mesmo livro, no versículo 20, capítulo 20, versículo 6, diz assim: ó, quando alguém se virar para adivinhadores e encantadores para vos prostituir com eles, eu porei minha face contra ele e eu extirparei do meio do meu povo, porquanto santificais e sede santo, porque o Senhor sou santo. Ou seja, era uma prática que feria a santidade de Deus. Ela feria a santidade do Senhor nosso Deus no meio daquele povo. E Deus chamou o povo à santificação, para que eles abandonassem aquela imundícia, aquele pecado, e voltassem para o Senhor nosso Deus, né? Uma outra referência bíblica também nós encontramos no livro de Deuteronômio, irmãos. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 12. Um pouquinho mais à frente aí, o quinto livro. Ou seja, nós estamos lá no Torá, né? No Velho Testamento, né? E Deus já dava essas orientações. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Deuteronômio capítulo 18, versículo 9 ao 12. Diz assim a palavra do Senhor: quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho, a sua filha, sem nem adivinhador, nem protinador, nem agüeiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos, porque todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Olha para você ver, Deus orientando novamente. Você o Deuteronômio vem após Levítico, né? Ao longo da lei de Moisés, para que o povo abandonasse. Deus orientando para Moisés, orientava para o povo: quando você chegar àquela terra que eu prometi para vocês entrar, veja bem, não se contamine com o povo daquelas nações, não segue aquelas mesmas coisas que eles haviam seguido, né? Ou seja, Deus orientando para eles, porque ele já sabia. As antigas nações pagãs ali já cultuavam, inclusive ali o espiritismo e essas práticas, irmãos, elas têm muito a ver também com a idolatria. Aquelas práticas da antiga Mesopotâmia, os antigos povos, os caldeus, eles já usavam a idolatria. No antigo Egito, né? Se nós pegarmos, quando a gente lembra do texto de Moisés, quando Moisés ele solta a serpente ali, né? Para poder Deus mostrando, para poder transformar o cajado em serpente, que é uma serpente viva. Os outros também, os encantadores de Faraó também tentaram, só que a serpente de Moisés destruiu elas. Por quê? Existiam as práticas pagãs, o ocultismo já estava presente ali, na antiga nação pagã que estava ali, tentando escravizar o povo de Deus. Então são práticas muito antigas, e a Bíblia Sagrada continua até hoje. Você vê que vários textos a gente lê que vai do Velho ao Novo Testamento, a Bíblia falando exatamente para as pessoas evitar e converter dessas práticas e buscar a santificação do Senhor nosso Deus. Deus diz: olha, nem encantador, nem quem consulte o espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Assim nós sabemos, irmão, nós vivemos num país laico, ou seja, um país que não tem religião oficial como é no passado. Antigamente, no passado, as pessoas tinham que seguir uma religião, né? No Brasil, até o Brasil aí, antes do Brasil republicano, tinha uma religião oficial no Brasil, e as pessoas eram obrigadas a aceitar aquela religião, porque se não aceitassem, eram queimadas no fogo, eram mortas, né? Por não seguir alguns princípios de uma religião que pregava a obrigatoriedade, ferindo aí a liberdade de crença das pessoas. A liberdade também não existia naquela época. Então veja bem que você vê, um país lá que comunga todas as religiões: candomblé, espiritismo, cristianismo, judaísmo, enfim, tantas religiões que existem. Mas nós, como cristãos, abraçamos a Bíblia por quê? Nós acreditamos nela como matéria de fé.
E se nós abraçamos a Bíblia Sagrada, somos cristãos e agarramos esse princípio como cristãos, nós temos que guardar aquilo que Deus ele quer que nós venhamos fazer. Que nós temos que sair fora das práticas. Para outras regiões não, para eles é normal, mas para nós como cristãos não. É igual eu falei para os irmãos, no entanto, muitos que já largaram lá e vieram para abraçar o cristianismo, a Bíblia Sagrada, porque acreditaram, tomaram a Bíblia Sagrada como regra de fé e conduta, como fonte de absoluta verdade, irmãos. A Bíblia, ela é a verdade absoluta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Tem outra passagem também aqui, de onde eu anotei aqui, 2 Reis, irmãos. 2 Reis, capítulo 21, versículo do 1 ao 6. 2 Reis, vamos voltar um pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Sempre no decorrer da história da humanidade, do povo de Deus, de Israel até a igreja, as pessoas recorriam. Grande é o Senhor. Dê para mim, rapaz, 2 Reis, capítulo 21, versículo ao 6. Versículo 1 ao 6. Que fala sobre o rei Manassés. Louvado seja o nome do Senhor. Segunda Reis, capítulo 21, versículo 1 ao 6. Pode ler. Gentileza. E até fez passar o seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas ruas, e era agoreiro. Destituíram adivinhos e feiticeiros, e prosseguiram em fazer mal com os olhos do Senhor, para provocar a ira. 7 também? Ou até o 6. E o 6? Até o 6. E o 6. Ah, tá, 6. Beleza. Ah, pegar isso aí. Então, do versículo 1 a seguir, fala sobre o rei Manassés, né? Manassés era filho do rei Ezequias. Inclusive, o rei Ezequias foi um dos que quebrou os altares na época de Moisés, da passagem do povo do Êxodo, né? As pessoas fizeram uma imagem de serpente, colocou no deserto, e ali, aquela serpente, irmão, ela tipificaria naquela árvore, ela tipificaria ali como fosse um significado. No Novo Testamento, essa seria uma sombra, né, daquilo que aconteceu no Novo Testamento. Aí, por ordenança de Moisés, o povo fez aquela serpente, eles olhariam por ela para as cobras e cordeiras. Só que aquilo ali, Deus mandou destruir aquela imagem daquela serpente. O povo não destruiu a imagem daquela serpente. Eu não sei se é 2 Reis 18, tem uma passagem que fala sobre isso. Aí Ezequias foi lá e destruiu aquela imagem. Destruiu a imagem da serpente e queimou no fogo, porque o povo adorava aquela imagem. Olha para você ver que coisa absurda. Só que ali era a sombra daquilo que ia acontecer na nova aliança, que seria nós olhar para Jesus, não é isso? Olhar para Cristo, que ia ser pregado no madeiro, nós iríamos ser salvos, significando a libertação do povo de Deus, né? E ali o povo só recebeu aquela imagem, começou a adorar aquela imagem. Aí o que aconteceu? Chegou Ezequias lá, destruiu aquela imagem, construiu um novo altar, destruiu o altar de toda a idolatria que tinha, queimou aquela imagem no fogo e levantou-lhe uma grande restauração no povo de Israel. A Bíblia fala que ele andou, ele fez reto ao que era aos olhos de Deus. E aqui nós vemos aqui Manassés, filho de Ezequias. Só que o filho seguiu o contrário do pai. O filho foi lá e praticou as práticas do espiritismo. Aí você vê. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações que o Senhor expulsara das suas possessões diante dos filhos de Israel, porque se tornou porque o que ele fez? Tornou edificar os altos que Ezequias seu pai tinha destruído. Levantou altares a Baal, fez um bosque, como fizeram Acabe, rei de Israel. Iniciou diante de todo o exército dos céus, edificou altares da casa do Senhor,
da qual o Senhor tinha falado em Jerusalém, porém meu nome, também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. Até fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era argoeiro e ordenou adivinhos e feiticeiros, prosseguiu que era mau aos olhos do Senhor. Ou seja, tudo aquilo que o pai dele deu de exemplo, ele não seguiu, ele foi na contramão, ele foi o contrário. O pai dele destruiu os altares, destruiu imagens, tudo que era idolatria, tentou banir ali de Israel aquilo que prejudicava a fé e a santidade do povo de Deus. Manassés às vezes fez o contrário, fez altares às entidades celestiais. Quando fala aqui dos céus aqui, irmãos, aqui não está falando que era o próprio dele, não era esse. As pessoas possivelmente o pastor vai saber explicar sobre isso. Era uma coisa ligada à astrologia, seria isso? Quando fala dos exércitos celestiais, aos astros celestes, vamos dizer assim, astrologia, alguma coisa ligada a isso, né? Então assim, ele fez o contrário do pai dele. Passou o filho dele, fez o filho dele passar pelo fogo. Irmãos, quem lembra da festa da fogueira aí, mais velhos aí, irmãos? Mais irmãos mais velhos, mais novos aqui não. Vocês foram criados a maioria na igreja? Aí, né, irmãzinha? Já passou pelo fogo, irmãzinha? Ainda não. Graças a Deus nem vai passar por esse fogo lá não, né? Graças a Deus. Irmãos, eu e meus pais, você lembra disso, irmãs? Antigamente a gente fazia festa de fogueira, é uma festa pagã para nós cristãos. Tem tudo a ver com o paganismo, irmão. As pessoas acendiam fogueira nessa festa junina aí, a festa totalmente pagã. E ali as pessoas batizavam ali, crianças, passavam as crianças pelo fogo, faziam com padre e com madre. Isso aqui, irmãos, é o que diz a Bíblia: práticas pagãs, fazer filho passar pelo fogo. E se você ver os versículos da Bíblia Sagrada, você nunca vai ver isso no Novo Testamento. No Velho Testamento tinha isso, né? Ou passava pelo fogo, lá na época de Baal, os grandes homens lá no Velho Testamento, os reis costumavam fazer isso. E esse Manassés fez isso. Fez passar seu filho pelo fogo, adivinhava pelas nuvens, era argoeiro e ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu fazer o que era mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Eles estão ao contrário, né? Eles toda cagada lá, vamos dizer assim, a palavra feia, né? Do contrário, o pai deu um exemplo de servo de Deus, de rei, que levou o povo à santidade, o viver fez tudo o contrário. Levantou altares. Quando fala que ele ordenou, irmão, não colocou do seu lado. Quando fala que ele ordenou, ele foi lá e chamou, não. Colocou pessoas representando as entidades, as religiões pagãs, um rei, para poder fazer aquilo que desagradava ao Senhor nosso Deus. Isso levou o quê? Levou a queda, levou muitas derrotas para o povo de Israel lá na época, lá em Jerusalém. Tem outro versículo também que fala sobre Saul, irmãos, 1 Crônicas, capítulo 10, versículo 1 ao 13 ao 14, mais à frente aí, 1 Crônicas. Capítulo de número 10, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus. 1 Crônicas 10, do 13 ao 14, assim: assim morreu Saul por causa da transgressão que cometeu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia aguardado. Também buscou adivinhadora para a consultar, e não buscou o Senhor, por isso o matou e transferiu o reino para Davi, filho de Jessé. Olha que situação grave, hein? Aquele Saul foi ungido lá, jovem ainda, profeta Samuel foi um joelho, foi pegar as mulas lá, que negócio todo, e achou Saul, e Deus não ungiu Saul, né? Ungiu Saul, Saul foi rei. Depois Saul foi e abandonou a Deus. Deus foi e falou: não falava mais com Saul, né? Falou com o profeta: olha, enche o vaso de azeite, vai em outro lugar onde eu vou ter proveito um rei. E a causa principal aqui que Saul morreu foi isso: afastou de Deus e foi buscar o quê? Um agoeiro, uma pitonisa lá, né? Uma pessoa que trabalhava, fazia seus trabalhos ali, né? De adivinhação. E Saul foi exatamente aquele homem que ouvia a voz de Deus, largou o Senhor
e foi procurar um lugar para ouvir aquilo que não deveria. Foi procurar o lugar errado na hora errada, mas as pessoas erradas. Ele busca as pessoas para consultar, ao invés de consultar a Deus, não, ele foi consultar aquilo. Ele andou totalmente na contramão. E ele sabia de tudo aquilo que Deus falava para o povo não fazer, só o sabia. Mas só que naquele momento, sua fraqueza, seu pecado, ele abandonou as costas para Deus e foi buscar aquilo que ia satisfazer o seu ego. Vamos dizer ali aquela coisa momentânea para ter uma resposta rápida, mas foi para o lado errado. E não buscou o Senhor, por isso o matou. Foi tão grave que morreu, irmãos. Para você ver. Foi tão grave o pecado que Saul buscou ali, aquela questão de buscar a feiticeira ali, que Deus matou ele. E aí o rei dele é transferido para Davi, filho de Jessé. Bem, nós estamos lá no Velho Testamento, né? Nós vamos lá para o Novo Testamento. O apóstolo Paulo, na sua primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele fala de uma exortação muito grande para nós. Ele fala que nos últimos dias, quer dizer, é os tempos que nós estamos vivendo, irmãos, da igreja do Senhor. Ele fala que nos últimos dias muitos abandonariam a fé em Cristo Jesus, abandonariam o Evangelho, a palavra do Senhor, iriam ouvir espíritos enganadores, doutrinas de demônios. As pessoas se arrastam multidões para buscar muitas outras coisas aí, irmãos. Igual eu falei para vocês, nós vivemos num país democrático, um país laico, nós respeitamos todas as religiões, mas nós temos o direito de confessar a nossa fé, nós temos o direito também de falar daquilo que nós acreditamos. A pessoa tem o direito de confessar a fé que quiser. Se você quiser ser crente de Cristo, seja. Se você quiser ser um budista, seja. Se você quiser ser um candomblessista, tem o direito. Se quiser ser católico, qualquer pessoa, um judeu, tem direito. Mas nós também, como cristãos, nós temos o direito de estudar a Bíblia e expressar a nossa fé, expressar a nossa crença em Cristo Jesus, o nosso Senhor, com todas as dificuldades que estamos vivendo no mundo que nós passamos hoje, de tentar calar a boca das pessoas, perseguir o cristianismo, mas nós ainda temos essa liberdade ainda, graças a Deus, de falar do amor de Deus, de comungar a nossa fé, expressar aquilo que nós acreditamos, temos como matéria de fé. Amém? E ele fala isso, que as pessoas iriam deixar abandonar a fé. Olha pra você ver, as pessoas vão abandonar a fé e vão fazer igual Saul, né? Vai dar ouvido a doutrinas de demônio. Olha pra você ver, doutrinas de demônio. Na mesma carta do apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, ele fala de muitas obras da carne. Ele fala das obras da carne, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre a bebida, irmãos. Você já viu alguém falar assim: ah, mas bebida é pecado? Não, é pecado na Bíblia. Ah, beber uma cachaçinha, uma cervejinha, está na Bíblia. Porque as pessoas interpretam mal. Mas a Bíblia Sagrada fala o quê? Quanto aos idólatras, adultos, efeminados. Esse texto aí brigou daqui a um tempo aí. Eles querem censurar a Bíblia por causa disso. Aí começa falando, quanto aos adúlteros, alcoólatras, os bêbados. Ah, mas bêbado de cachaça mesmo. A Bíblia fala isso. Não? Você bebe de quê? Você pode estar bêbado só de duas coisas que nós sabemos hoje. Ou o cara está bêbado do Espírito de Deus, ou ele está bêbado de bebida. E você acha que a apóstolo pode colocar na Bíblia que a pessoa bêbada de Espírito e que ele ia para o inferno? Não, os bêbados daqui na Bíblia, em Gálatas, o apóstolo Paulo, ele escreve aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, as obras da carne, quando fala de bebedices e glutonaria, se refere a bebida mesmo. É a cachaçada dele, você pode correr não, é a Bíblia que fala isso aí. Ah, mas tem gente que quer usar até a Bíblia, mas qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformar água em vinho. Pois é, aí a pessoa usa a Bíblia distorcidamente, de forma errônea, para dar base para quem faz. E fala que Jesus transformar água em vinho, pode beber à vontade, não tem nada disso não. Se Jesus descumpriu tudo aqui do Velho e Novo Testamento, ele foi para cumprir, Jesus veio para cumprir a palavra e a vontade do Pai, ele veio para fazer a vontade do Pai. Quando nós falamos aqui, nós temos outro versículo também. Glória a Deus, aleluia. Ei,
Irmãos, vamos pegar outra referência bíblica aqui que fala sobre a prática do espiritismo e do espírito enganador. Aí nós pegamos aqui, louvado seja Deus, Atos capítulo 16, versículos 16 ao 18. A Bíblia fala que Paulo estava pregando o Evangelho do Senhor Jesus, certo? Fazendo a vontade de Deus, pregando o Evangelho, pregando a salvação, pregando o arrependimento. E uma jovem ali tinha um espírito adivinhador, um espírito enganador. Olha você ver. Aí quando ela viu Paulo ali e os demais apóstolos, ela dizia: esses aqui são santos homens de Deus. Mas Paulo tinha um espírito excelente, o Espírito Santo, que é o próprio Deus, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Espírito Santo nós temos que apegar a ele. Ele sim é Deus. Paulo, cheio do Espírito Santo de Deus, possuído de Deus, do Espírito de Deus, virou para ela que estava possuída do espírito das trevas, de enganador, diz: olha, eu te ordeno em nome de Jesus que saia dela. E aquela mulher foi liberta, irmãos. Aquela jovem foi liberta. Inclusive ela usava aquele, ela possuía aquele espírito imundo, ela era demoniada, tinha aquele espírito de enganação, e dava lucro para muitas pessoas na época. As pessoas usavam aquela jovem. Alguém já viu em algum lugar? Eu já vi, inclusive aqui em Montes Claros mesmo, no coração de Jesus já morava, as pessoas traziam aqui, as pessoas colocaram para ficar adivinhando a identidade dos outros. Já viu isso, irmãos? Quem já viu isso aqui? Aí está aqui tanto de gente, demônio. Eu nunca esqueci disso. Eu morava no coração de Jesus, eu era criança quando eu fui estudar em coração, criança não, adolescente. Aí o pessoal ficava lá com dinheiro, aí tinha uma jovem lá que ficava fazendo isso, falando o nome de identidade das pessoas, e o povo achava que era o poder de Deus. Simão também, Atos capítulo 8, a Bíblia fala que ele tinha espírito de enganação, de mágica, de magia, de enganação. Ele fazia arte mágica e as pessoas olhavam para ele e falavam assim, ainda falava: esse é o grande poder de Deus. Olha, o cara possuído e cheio de espírito de enganação, de magia. E as pessoas olhavam assim. A Bíblia fala que as crianças, dos grandes, dos menores, falavam que ele era o poder de Deus, irmão. Mentira. Converteu. Paulo expulsou o demônio dessa jovem, ela foi liberta, porque tinha um espírito de enganador. Então eu trouxe só uma reflexão para os irmãos aqui, assim, Deus colocou no meu coração, falar sobre essa reflexão. Esses versículos ajudam a gente em muita coisa, irmãos. Nós é para pessoas de todas as raças e todos os credos, e nós podemos trocar uma ideia, conversar com alguém, aprender com pessoas, mas também passar aquilo que nós sabemos para as pessoas, e dizer que essas práticas, irmãos, se a pessoa quiser acreditar na Bíblia, você está errado. Se você quiser acreditar, tem gente que não quer acreditar, mas se você quiser acreditar e discutir comigo, você não está na Bíblia, a Bíblia fala sobre isso. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e que o Senhor nos instrua cada vez mais na palavra. São coisas simples, parece que são coisas simples, mas é de uma grande valência para todos nós, para nossas vidas, e para que nós possamos também ajudar as pessoas a sair de alguns caminhos que eles andam, né, e trilhar caminhos conforme a vontade do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus, nosso Pai. Te agradeço por essa oportunidade, ó Deus Todo-Poderoso. Continue abençoando a tua igreja, a minha vida, a minha família, a minha casa, abençoando a vida de cada irmão, de cada irmã de uma forma poderosa. Deus, que a tua palavra continue nos corações. Meu Deus, meu Pai, que nós sejamos instrumentos do Senhor, portadores da tua palavra, Pai, para instruir e ensinar as pessoas os caminhos que devem andar. Nos instrui da força, da sabedoria cada vez mais, por onde passamos, por onde a igreja do Senhor passar, para que o nome eterno do Senhor seja exaltado e seja glorificado sobre as nossas vidas, dentro do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.